Vamos orar? Senhor, queremos proclamar liberdade plena do Teu Santo Espírito entre nós. Fale ao nosso coração, Senhor, meu Pai, que esse momento seja um momento divisor de tempo, divisor das nossas vidas. Pai querido, Pai amado, que seja um momento inigualável, Senhor, transformador, confortador. Por isso, Pai, nós queremos que o Teu Santo Espírito, te clamamos, fala ao nosso coração. Fala, Senhor, meu Pai, que não sejam palavras de persuasão humana, mas aquelas que vêm do Teu trono. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Queridos, os evangelhos sinóticos, eles trazem a passagem que é conhecida como a pesca maravilhosa. Se procurar em Mateus 4, Marcos 1 ou Lucas 5, verso 1 a 11, é o trecho das Escrituras que fala principalmente do chamado de Pedro. No caso, o relato de Lucas, ele é o mais completo. Eu acho que vocês se lembram, Jesus chega na praia, chega no mar da Galileia, encontra os pescadores lavando as suas redes, pois haviam tentado pescar a noite toda e não tinham pego nada. Daí Jesus, como havia uma grande multidão no local, sobe no barco de Pedro, pede para ele afastar um pouquinho o barco da praia, se assenta e começa a ensinar. Quando acabou de falar, Jesus diz para o Pedro, para que o Pedro ir para onde as águas fossem mais profundas. Ao que Pedro objetou: mestre, havemos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas vá lá, sobre a tua palavra lançarei as redes. O texto diz que quando fizeram isso, pegaram tanto peixe que as redes começaram a se romper. Então, fizeram sinais para que os companheiros de outros barcos fossem para ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase os barcos irem a pique. No caso, vocês se lembram, Pedro, diante disso, se prostra aos pés do Senhor Jesus, cheio de temor, e o Senhor diz: não temas, doravante serás pescador de homens. O texto termina dizendo que Pedro, Tiago e João, deixando tudo, seguiram Jesus. Agora, percebam comigo, o barco em que Jesus subiu na praia era o barco de Pedro. Foi Pedro que recebeu o convite para ir para as águas profundas. Foi Pedro quem decidiu obedecer e lançar as redes. Foi Pedro quem lançou as redes. Mas o milagre da pesca foi tão grande que ele teve que chamar outro barco para se encher de peixe e, consequentemente, participar da bênção. Isso me ensina algo, que as bênçãos, que mesmo que a priori sejam dirigidas a uma pessoa ou a um grupo, têm o poder de alcançar todos que estiverem por perto. Não foi só o barco de Pedro que se encheu de peixe. Eu fico imaginando a alegria das famílias ao verem esses barcos carregados chegando na praia. As contas seriam pagas, haveria comida na mesa. É sempre assim. Quando Deus concedia vitória a um rei na batalha, todo o povo era beneficiado, todo o exército, todo o povo era abençoado. Agora,
Não sei se vocês se lembram daquilo que está relatado em João capítulo 12, que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia. Lá, Lázaro e suas irmãs deram, ou seja, ofereceram uma ceia a Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E o texto diz que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Isso me ensina uma outra coisa, que a verdadeira adoração, e a adoração de Maria foi sem dúvida uma adoração marcante, verdadeira, tanto que esse relato nos constrange, a mim me constrange até hoje, que a verdadeira adoração tem o poder de alcançar e impactar todos que estão por perto. Afinal, o texto diz que a casa toda se encheu com o perfume do bálsamo, com o perfume da adoração. É exatamente isso que acontece. Quando nós nos reunimos aqui, nós ouvimos os instrumentos, nós ouvimos as vozes, nós ouvimos o louvor, e isso tem o condão de invadir e se tornar como um perfume de adoração. Eu fico imaginando a cena que está relatado lá de Isaías, no capítulo 6, Isaías observando os serafins e ouvindo aquele coro que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Acredito que não tinha como Isaías resistir àquele momento, àquela cena, àquela adoração. Então eu percebo que eu tenho bênção que atrai bênção, bênção que abençoa. Eu tenho adoração que atrai adoração, que enche a casa de todo o perfume de adoração. Mas, e a dor? E o sofrimento? Qual o seu objetivo? Para que serve? Afinal de contas, qual é o propósito do sofrimento? Eu confesso para vocês que à primeira vista eu sou tentado a achar que o único que se beneficia com o meu sofrimento é Satanás, e só Satanás. Pois pensar diferente, supor a minha mente a flertar com a hipótese de um Deus talvez masoquista, e isso eu sei que não é verdade, porque meu Deus é bom, sempre bom, Deus sempre quer o meu bem, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Paulo diz isso de uma forma bem clara em Romanos 12:2. Bem, pensando sobre isso, o Senhor me levou a um texto de um, digamos, especialista no sofrimento. O texto do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3 ao 11. Acompanhem comigo. Diz assim o texto sagrado: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação.
Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Só até aí. Vejam, meus queridos, a segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, ela é a carta mais pessoal e mais autobiográfica de Paulo. Ela nos permite sondar os sentimentos mais íntimos do apóstolo sobre si mesmos e o seu ministério e o seu relacionamento com a igreja. No caso, Paulo escreveu essa carta da província da Macedônia por volta do segundo semestre do ano 56, no decurso da sua terceira viagem missionária. Paulo havia feito uma segunda visita a Coríntio, conhecida como visita dolorosa, entre a escrita da primeira carta e da segunda carta. Se nós observarmos bem a carta, nós veremos o motivo da carta. O motivo é, em primeiro lugar, tratar do perdão e restauração do membro incestuoso que tumultuava a congregação e possivelmente liderava a oposição a Paulo em Coríntio. Em segundo lugar, falar das aflições porque passava o seu ministério. Em terceiro lugar, levantar ofertas aos pobres da Judéia. E em quarto lugar, apresentar uma sólida defesa do seu apostolado diante de falsos apóstolos. A palavra-chave dessa epístola todinha é consolo, por meio do qual o sofrimento, a fraqueza, a derrota são transformados em alegria, transformados em força, em triunfo. Para vocês terem ideia, o verbo consolar aparece 18 vezes na carta. A palavra consolação, 11 vezes na carta. A verdade é que Paulo havia passado 18 meses na cidade de Corinto. Durante esses meses, Deus usou para plantar a igreja e fortalecê-la. Foi um tempo assim muito intenso de ensino, de pregação, que permitiram que uma igreja forte e agressivamente evangelística nascesse naquele lugar. Ao fim desses 18 meses, Paulo deixou Corinto, rumou para o leste, para a Síria, para retornar à sua igreja natal, terminando a sua segunda viagem missionária. Paulo prometeu aos coríntios que depois de algum tempo ele voltaria. Acontece que, algum tempo depois, notícias vieram sobre a igreja de Corinto, indicando que havia naquela igreja imoralidade na igreja e não estava sendo curada essa imoralidade. E assim ele escreveu uma carta. Essa carta especificamente trata da imoralidade e como lidar com isso na igreja. Essa carta, na realidade, ela se perdeu. Então, não existe só duas cartas, primeira e segunda carta, existe uma terceira carta, mas se perdeu. Ela só é feita referência
Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 a 13, nós sabemos da existência. Agora, é importante lembrar que haviam em Corinto, na época, milhares de sacerdotisas da fertilidade. Naquela cidade, na verdade, eram prostitutas. Havia, sim, imoralidade desenfreada naquela cidade, tanto que o verbo da língua grega, corintianizar, significava cometer atos obscenos e imorais e ir para a cama com a prostituta. Eu pensei até em ilustrar e brincar com os corintianos, mas isso aqui é muito sério, não vou fazer isso. Por isso é importante observar que havia na igreja, sim, uma batalha contínua com a imoralidade penetrante que havia. Quando tudo parecia estar melhorando, surge um novo problema. Falsos apóstolos, que reivindicavam a autoridade de Jerusalém e exigiam a si mesmo o seu ensino à custas de Paulo e da verdade. Esses falsos apóstolos atacavam Paulo de todas as maneiras que podiam. Eles atacavam o apostolado de Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo verdadeiro. Eles atacavam a autoridade de Paulo. Eles atacavam a honestidade de Paulo. Eles atacavam a pureza de Paulo. Eles atacavam o amor e a afeição que Paulo tinha pela igreja. Eles chegaram a acusar Paulo de desviar dinheiro que foi dado aos pobres santos de Jerusalém. Até as suas lutas e os sofrimentos pessoais do Paulo na proclamação do evangelho eram motivo de críticas. Eles diziam: Deus está castigando, ele está sofrendo porque está sendo castigado por Deus. A verdade é que Satanás havia escolhido destruir aquela igreja que estava localizada em um lugar estratégico em termos de comunicação global. Gente, é como se você pensasse hoje no canal de Panamá. Naquela região hoje tem o canal de Suez. Ali não existia isso. E para interligar os oceanos, os barcos chegavam ali, e aqueles barcos eram transportados em istmos, sabe? Colocavam em toras e iam rodando sobre a terra em 2, 3 dias, de modo que a viagem ganhava 3 meses. Então era um lugar de muita importância. Corinto era o coração da expansão do evangelho em toda parte do mundo. E corromper aquela igreja era corromper a mensagem para todo mundo. Satanás então escolheu o seu alvo muito bem. Pois bem, é em meio a todo esse cenário que Paulo escreve essa carta, da qual nós lemos alguns versos. Por que eu lhes dei esse pano de fundo? Porque tudo isso é crucial para nós entendermos o tema que ele desenvolve ao longo dessa epístola, que é o conforto em meio à tribulação. Conforto em meio à tribulação. É como se Paulo dissesse: querem minhas credenciais apostólicas? Conheçam o meu sofrimento pela obra do evangelho. Estas são parte das minhas credenciais. É como se ele pudesse, tirando a túnica, falar assim: dá uma olhada nos vergões, dá uma olhada enquanto eu fui açoitado. Nesses versos que lemos, Paulo nos mostra as dinâmicas do conforto divino. Ele nos mostra promessa, nos mostra propósito, nos mostra os parâmetros, parceria, poder e perpetuidade do conforto que só Deus de toda consolação pode nos dar. Bem, não vai dar para a gente ver tudo quanto esse rico trecho tem das Escrituras, mas eu queria destacar 2 pontos para mim muito importantes. Primeiro, um ponto quanto à promessa.
O texto que lemos começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amados, preste atenção aqui. É Deus quem nos conforta. Esta é a sua promessa. Aqui é como se Paulo estivesse a nos dizer: olhe, antes de tudo, quero que você saiba que o Deus de todo conforto, de todo consolo, nunca falha. Mas por quê? Porque é da sua natureza. Ele é Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É isso que está escrito textualmente. No pensamento hebraico, o termo Pai de tem o sentido de que tem capacidade de originar, de criar. Assim, da sua própria natureza, ele distribuiu, ele ensina misericórdia, ele traz conforto, ensina conforto. Entenda, Deus em sua graça nos dá o que não merecemos: salvação. Em sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos: castigo. Ele nos oferece conforto, porque Ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, é aquilo que nós vemos em Lamentações 3, 22, 23. A palavra conforto no texto, é Ele quem nos conforta, vem de duas palavras latinas que significa com força. O Senhor tira a força da sua própria natureza de Todo-Poderoso e coloca em nossos corações para que possamos triunfar sobre as tribulações que vêm sobre nós. A palavra grega utilizada no original, preste atenção, significa vir ao lado e ajudar. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo Consolador em João 14,16. O que Paulo está dizendo é que o Deus de toda consolação é quem anda ao nosso lado e divide conosco a sua força. É isso que o texto está falando. Entenda, é sua promessa. Jesus, inclusive, nos prometeu aquilo que está em João, capítulo 14, versos 16 e 17. Lá, se nós olharmos, você vai ver escrito assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Guarde isso, meu querido, minha querida, guarde essa verdade. O Deus de toda consolação, o Pai das ternas misericórdias, da piedade, da compaixão, sempre concederá o encorajamento, o conforto, a força apropriado e oportuna para o seu povo. Nós temos um Senhor que nunca nos deixa e nunca nos abandona. Nós temos um Senhor que tem os recursos ilimitados. Nós temos um Senhor que promete ser o suprimento de todas as nossas necessidades. Nós temos um Senhor que diz que Ele é o Deus de consolo, que nos consolará, nos confortará em toda a nossa aflição. Amados, vejam, Paulo fala por experiência própria. Vejam o que ele diz nos versos 8 e 9 que nós lemos. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima
das nossas forças a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Amados, se nós formos adiante, nessa mesma carta de Paulo, nós veremos aquilo que está relatado no capítulo 11. No capítulo 11, acompanhem comigo. Quem for rápido, endereço para acompanhar aí na tua Bíblia. Capítulo 11, verso 24, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Quem aqui já recebeu 39 chicotadas? 38? 37? 20? 10 chicotadas? Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Quem aqui já foi apedrejado, gente? Em naufrágio 3 vezes. Quem aqui naufragou no mar 3 vezes? 2? Uma vez. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Sabem, queridos, eu fico pensando, imaginando. Paulo sabia de antemão do naufrágio que sofreria na sua viagem para Roma, pois Deus tinha avisado ele através do anjo do Senhor, e avisado também que daria livramento. Mas aí a tempestade e o naufrágio vem. Paulo fica esperando o socorro, o livramento prometido pelo Senhor. Espera 1 hora, espera 2 horas, espera 3 horas, mas o livramento só vem depois de 1 noite e 1 dia. Sabe, amados, quando eu olho a vida de Paulo e todos os relatos do seu sofrimento, para que o sofrimento de Cristo se manifestasse em consolo a nosso favor, porque é isso que nós lemos no verso 5, o que eu sinto é vergonha. Vergonha de por vezes me queixar de qualquer dor ou qualquer desconforto que seja. Sabe, quando a gente aprecia os heróis da fé do passado, aqueles que morreram dentro do Coliseu, aqueles que morreram incendiados, degolados, furados à espada, pelo amor de Cristo. Quando eu vejo tudo isso, o sofrimento desse povo, eu fico com vergonha de me queixar de qualquer dor que seja, de qualquer desconforto que seja. São as consolações do Senhor que nos permite dizer, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 12, Paulo lá diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre o corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabe, promessa do Senhor, consolo. Mas e quanto ao propósito? A pergunta é: qual o propósito do sofrimento? Foi assim que eu falei para vocês. Ora, Paulo responde claramente essa pergunta no verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, confortados por Deus. Amados, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. O rei Davi foi um homem forjado na bigorna do sofrimento. Por isso, ele disse no Salmo 119, 71, foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que aprendesse os teus decretos. O sofrimento na vida dos filhos de Deus não vem sem propósito. O sofrimento ele é pedagógico, pois o próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu. Daí, Hernandes diz, quando Deus nos permite passar pelo vale da dor, Ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo e nos capacitando para sermos consoladores daqueles que estiverem passando pelas mesmas aflições. Deus, Ele não permite que sejamos provados além das nossas forças, nem permite que sejamos afligidos sem um bendito propósito. Os sábios, ao passarem pelo Getsemane da dor, alegram-se não porque têm prazer no sofrimento, mas porque o sofrimento, ele é o portal do aprendizado. Eu já falei algumas vezes aqui, falando sobre sofrimento, C.S. Lewis, o famoso autor de Crônica de Nárnia, certa vez ele disse o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo ou o que dorme. Isso é uma grande verdade. O sofrimento é uma das formas que o Senhor Deus usa para cumprir os seus propósitos em nossa vida e sermos instrumento de consolo um ao outro. É um fato incontestável, é que a palavra de Deus fala muito mais que o sofrimento humano. Não só fala muito, mas também fala dos propósitos que Ele tem em nossas vidas. Amado, nós jamais podemos esquecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, significa todas as coisas, inclusive sofrimento. Existe uma canção, um louvor, na realidade um lindo hino, composto em 1873, e ele diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ó certo estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz, meu Senhor. Acho que muitos aqui, principalmente os crentes da velha guarda, lembram desse hino.
Se eu não me engano, o hino acho que era o número 147 do Inário. Se eu não me engano. A NET é boa disso aí, deve lembrar. Se eu não me engano. Sabe, amados, muitos talvez conheçam essa canção. Sou feliz com Jesus. Mas desconhece que ela é uma história de fé, esperança e perseverança em meio à tragédia. A letra dessa canção foi escrita por Horatio Spafford. Esse homem, ele perdeu tudo que tinha em Chicago, após um incêndio. E daí a sua família foi para a Europa, mulher e filhas. No navio, chocou-se com outro navio e houve um naufrágio. As 4 filhas dela morreram, só salvou a mulher. Quando ele estava na viagem para encontrar a mulher, para confortá-la e consolá-la, o navio passou justamente nas águas em que aconteceu o naufrágio. Naquele momento, os relatos dizem que Spafford e sua família estavam viajando para a Europa. E naquele momento ele sentiu uma paz interior tão grande e compôs esse hino, Sou Feliz com Jesus, que se tornou um hino cristão popular, conhecido e cantado em muitas igrejas e comunidades religiosas no mundo todo, trazendo conforto ao coração. Como é que ele sentiu paz para escrever Sou Feliz com Jesus, não tendo casa e perdendo as filhas? Como ele sentiu esse conforto? Eu vou concluir. Sabe, meus queridos, eu não sei explicar como é que o conforto, o consolo e a paz pode nos sobrevir em alguns momentos que simplesmente parece impossível. Ou seja, não se justifica paz no luto, não se justifica paz num leito de UTI, não se justifica paz numa cela, numa prisão. No entanto, nós sabemos que esse conforto e paz, ele pode vir. Quando Jesus discorria sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Sabe, amados, eu consigo não só imaginar, mas testemunhar pessoas que são, por exemplo, sendo alcançada pelo livro da Mana, Jardim da Eternidade, que traz conforto em meio do luto. Algo que aconteceu, que é fato, não é de ouvir dizer, sabe? Eu consigo testemunhar, sabe, o conforto e o consolo que vem e transforma, por exemplo, a Marcela num corredor de hospital, numa moça que teve um encontro com Jesus tremendo, transformador. Eu consigo experimentar e muitas vezes ouvir, Eliseu, um coro de anjos cantando numa oração, sabe? Eu consigo experimentar uma família inteira sendo impactada por uma realidade de um cântico sendo cantado aqui e pessoa no leito de UTI, no outro lado ouvindo. Impossível. Sabe, moço, quando você estava naquele hospital, era o Senhor que te confortava. Para quê? Para ser conforto. Tem que ter propósito esse sofrimento, sabe? Tudo que passamos, tudo que vem, eu não consigo explicar o sofrimento. E muitas vezes eu não sei razão das lágrimas, da dor
e o porquê de todos os seus detalhes. Mas uma coisa eu sei: Deus tem um propósito, e seus propósitos não podem ser frustrados. Amados, Deus deve ser exaltado pelo que Ele faz por nós. Ele nos conforta em toda tribulação de forma contínua e ininterrupta. São repetidas e não interrupção. Não quer dizer que Deus nos livra do desconforto sempre que Ele aparece, mas que Deus nos dá, de uma forma inexplicável, ferramentas, orientações para suportarmos vitoriosamente os problemas da vida. E acredite, é nas provações que nós aprendemos a depender verdadeiramente da providência divina e confiar. Sabe, Lília, não resta outra coisa a não ser confiar. Eliseu, é só confiar, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Amados, Deus deve ser exaltado também pelo que faz por meio de nós. A verdade é que somos consolados para sermos consoladores. Deus nos abençoa para sermos bênção na vida dos outros. As angústias pelas quais passamos, elas são pedagógicas, pois Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos redimidos. Quantos e quantos casais que muitas vezes estão em crise, e na hora que eu estou vendo aquela crise, pelos olhos da fé, eu consigo ver, esse casal vai ser canal de bênção para muitos, ele vai ser instrumento de consolo, sabe? Instrumento de consolo. Muitas vezes a gente não entende, porque uma coisa é você falar, de ouvir dizer, outra coisa é você sentir. Uma coisa, sabe, é você falar das experiências dos outros que saíram de uma UTI que não tinha como sair, né, Eliseu? Outra coisa é você erguer a mão e dizer: fui eu que saí, fui eu que ouvi, né, Denise? Fui eu estava lá, eu vi, eu presenciei. Eu não posso saber detalhes da sua dor. Você pode estar também com muitos questionamentos. Que tal nessa noite nós aprendemos com Paulo e vivemos essa verdade absoluta? Em Cristo existe consolo para o sofrimento. E repare, não é uma consolação superficial, não é um consolo ilusório de distração nas redes sociais, entretenimento. Não é o consolo ilusório de satisfação em prazeres carnais e momentâneos. Não é o consolo ilusório em substâncias que tira a consciência. Não, não é isso. É um consolo real, direto do trono da graça. Se você pudesse escolher, de onde viria consolo para a tua vida nessa noite? Hein, Eurica? Da onde? Da onde, Liz? Hein, Liz? Da onde? Da onde vem consolo? Da onde? Do Deus de toda consolação. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque muitas vezes em meio às lágrimas, mesmo em meio às lágrimas, nós sentimos Teu conforto. Mesmo em meio à dor, nós temos o Teu consolo. Pai querido, e eu sei que tudo isso não é sem propósito. Nós não temos um Deus masoquista, mas Ele nos molda e nos usa, Senhor, meu Pai. Então, Pai querido, Pai amado, que a minha dor, que a dor dos meus irmãos,
seja usado por um instrumento, Pai, para louvor da tua glória. Seja usado como testemunho para a expansão do Evangelho. Seja usado, Senhor meu Pai, como consolo para tantos que necessitam, Senhor. Oh Pai, usa-nos, Pai, usa-nos, usa-nos, apesar das lágrimas. Vai de nós, Pai, vai de nós, do mesmo jeito que o Senhor fez com Paulo. Faz com a gente, faz isso, Senhor. Não porque mereçamos, ou porque tenha algo de valor em nós, mas porque o Senhor é o Pai da misericórdia, e é a razão da nossa existência. E nós oramos no nome que é sobre todo o nome, no nome de Jesus. Amém? Amém.